Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos mostrou que o livro de Salmos traz uma grande oportunidade para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 141. Nessa Bíblia que nós estamos usando, ela está apresentando os Salmos em capítulos, mas a verdade é que o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos, ele é uma coletânea, ele é uma reunião de vários textos que têm várias formas. Alguns têm formas de oração, outros têm forma de cânticos, outros têm formas de poesia, mas cada salmo é um salmo que relata, que mostra uma experiência individual, particular e pessoal que aquele salmista que escreveu aquele salmo estava passando numa fase da sua vida. E como o livro de Salmos ele é uma reunião de vários textos que foram escritos por vários autores que viveram em várias épocas diferentes, nós encontramos no livro dos Salmos não só uma grande extensão de salmos, que são 150 salmos, mas nós encontramos também muitas experiências pessoais que cada um deles passou e que deixou registrado e que mostram a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a preocupação de Deus e como Deus está em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida conosco. Quando você abre o livro de Salmos, logo no Salmo de número 1, você recebe uma palavra que fala para você como você pode ser bem-sucedido. Então lá está escrito assim, bem-aventurado, que significa bem-sucedido, você vai ser feliz. Se você não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda junto com os escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática. Porque quando você fizer isso, você será comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e cujo fruto é dado em sua estação própria. Folhas que não secam está falando a respeito de fé, paciência, amor, confiança e esperança em Deus. Quando você anda com Deus, você nunca perde essas coisas. E árvore que dá o seu fruto na estação própria fala que, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice ou até na morte, você vai dar o seu fruto porque Deus vai estar com você. E estar junto a um ribeiro de águas vivas significa que você vai estar ligado na fonte que é Deus. E o ribeiro de águas significa que quando você estiver com alguns pecados, essa água vai limpar a sua vida do pecado. Quando você estiver com a alma sedenta, passando por alguma tristeza, alguma angústia, alguma aflição, esse ribeiro de águas vai matar a sua sede espiritual e vai deixar você alegre, saciado. E o mesmo Salmo de número 1, ele conclui dizendo que os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que é espalhada pelo vento. Significa que eles não têm direção, eles não têm propósito. Depois desse Salmo de número 1, que já começa falando como ser bem-sucedido, você tem vários salmos, cada um tratando de uma situação da vida. E você vê que no livro dos Salmos, você tem salmos que falam que se você estiver sendo perseguido pelos seus inimigos, você vai dormir e vai ficar em paz. O Salmo de número 3 fala isso. Se você estiver na angústia, Deus vai te dar largueza, alegria. Isso está escrito no Salmo de número 4. Se você estiver
com falta de alguma coisa, o Salmo 23 fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, existe uma promessa de que não vai faltar provisão, não vai faltar esperança, não vai te faltar fé, não vai te faltar confiança, não te faltarão amigos, pessoas que possam estender a mão para ajudar você. Não faltará para você fé, esperança, amor, consolação. Se você estiver acamado, em uma situação de doença, o Salmo 38 fala que Deus dá o consolo e Ele está do lado. Se você estiver como órfão, como viúva ou solitário, o Salmo 68 fala que Deus ele é pai de órfãos e Ele cuida das viúvas e que Ele faz que o solitário viva em família. Se você tiver cometido pecados, o Salmo 51 fala que Deus, ele perdoa os pecados. Davi cometeu um adultério e um homicídio. Ele se arrependeu e pediu para Deus: cria em mim um coração puro. E o Salmo 51 mostra que Deus perdoa os pecados daqueles que se arrependem. Nos momentos de alegria, você também pode celebrar ao Senhor. O Salmo de número 100 fala sobre isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e sirvam a Ele com alegria. E você vai avançando, salmo por salmo, percebendo que Deus está com você o tempo todo, até na hora da morte. Aquele que segue a Deus não perde a esperança, porque o Salmo 90 fala que Deus é eterno, e aqueles que andam com Ele passarão a viver eternamente com Ele. O Salmo 90 fala isso. Fala que para Deus 1000 anos são como a vigília que passou. Então o Salmo 90 diz assim, que a nossa vida é de 70 anos como média. E se alguns chegam aos 80 pela sua força e pela sua robustez, a grande maioria dos seus últimos anos é de cansaço. Nós somos como uma erva, que nasce, floresce, seca-se e é lançada nos fornos. Mas para o Senhor, 1000 anos são como a vigília que passou. Ele é de eternidade em eternidade, ele é de geração em geração. E o Salmo 116, no versículo 15, diz que para Deus a morte dos santos é preciosa, porque quando um dos santos morre nessa vida, passa a viver eternamente com ele. Então, mesmo na hora da morte, o livro de Salmos mostra que aquele que está em Deus tem a esperança de alcançar a vida eterna. É por isso que o livro de Salmos é uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Cada dia, lendo um salmo, você tem 150 dias reservados para aprender algo novo e aprofundar a sua esperança e confiança nele. Quando você chega no final do livro dos Salmos, ali no Salmo 150, está escrito: todo ser que respira louve ao Senhor. Então o livro de Salmos ele começa dizendo como ser bem-sucedido, ele avança dizendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias da vida, e ele termina dizendo que a conclusão da vida é que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Por isso que o livro de Salmos é uma grande oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Além disso, 150 salmos cobrem 150 dias. Se você ler e meditar em salmos 2 vezes por ano, você praticamente cobre o ano inteiro tendo relacionamento e comunhão com Deus. Hoje, nós vamos ver o Salmo 141. O livro de Salmos, quando você fala no plural, você está falando da reunião de todos os salmos. Quando você quer falar de um salmo particular, você fala no singular. Salmo 141. Ou você pode dizer Salmo de número 141. O livro de Salmos, como nós já falamos, não tem capítulos. Ele é uma reunião de vários escritos de diversos autores diferentes que viveram em épocas diferentes e que depois o povo israelita fez a coleção, foi reunindo
essas formas de honrar a Deus e depois formaram esse livro com 150 salmos. Então, o Salmo 141, ele nos fala que Deus, ele escuta a oração daquele que está sendo perseguido e ele faz justiça e dá proteção para aqueles que confiam nele. Veja aqui o versículo 1 e o versículo 2. Senhor, a ti clamo. Escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Ele está pedindo para Deus ouvir a sua oração, ele está pedindo para Deus escutá-lo, ele está pedindo para Deus inclinar os ouvidos para ouvir a voz dele quando ele orar. Ele está pedindo que a oração dele suba para o céu como se fosse incenso. Significa, ele espera que Deus receba com bons olhos a oração que ele faz, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Os sacerdotes faziam sacrifícios dos animais para que os pecados do povo fossem perdoados. Então ele está dizendo assim: Deus, quando eu levantar as minhas mãos para orar, que o Senhor receba a minha oração da mesma forma que o Senhor recebe os sacrifícios que os sacerdotes fazem à tarde. Ou seja, que a minha oração suba para o Senhor. Essa é a primeira parte do Salmo, por isso nós colocamos aqui em cor laranja. O uso dessas cores nessa tela é intencional. A primeira parte, ele está pedindo: Deus, escuta a minha oração. A segunda parte, versículos 3 e 4. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. 4. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade. E não coma eu das suas delícias. O versículo 3, ele pede uma coisa para Deus: não deixa minha boca falar coisas ruins, coloca uma guarda na minha boca. Ele está pedindo: Deus, me dá vigilância para eu saber o que eu falo. Guarda a porta dos meus lábios. Ele está dizendo que eu fique com a minha boca fechada para não dizer nada errado. Versículo 4. Não inclines o meu coração para o mal, ou seja, não deixe o meu coração cair do lado errado, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade. E não coma eu das suas delícias. Ele está dizendo: não deixa eu ficar do lado dos que praticam o mal e não me deixa sentar na mesa deles e comer dos benefícios deles. Não deixa eu me envolver em corrupção, ganhar dinheiro de forma errada e comer dessa mesa. Em outras palavras, me guarda de fazer a coisa errada, não deixa eu errar. Essa é uma boa oração para nós fazermos a Deus. Quando nós lemos o livro de Salmos também, nós aprendemos a orar. O livro de Salmos nos ensina como louvar a Deus. Nós louvamos a Deus quando nós fazemos esses pedidos. Quando eu peço: Deus, não deixa eu tropeçar, faz o meu coração andar do lado certo. Eu estou louvando a Deus. Eu estou reconhecendo que a minha vida é dele. Então, se você não sabe como orar e tem caído em pecados, leia esses versículos em primeira pessoa. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade, não coma eu das suas delícias. Quando você ora assim, você está pedindo para Deus te guardar do mal. Agora vem a terceira parte. É só o versículo 5, a terceira parte. Fira-me o justo. Será isso uma benignidade? Então ele está dizendo que o justo, lembre-se de roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele
lê a palavra de Deus e ele fica colado com a palavra para cumprir. Então ele está dizendo assim: fira-me o justo, que aqueles que andam com Deus me corrijam, me firam, digam na minha cara a verdade. Que eles me firam, porque será isso uma benignidade, ou seja, isso vai ser bom para mim. E repreenda-me, ou seja, que ele me corrija. Será um excelente óleo. O óleo era usado como uma forma de curar as feridas, como um remédio. Então ele está dizendo: se o justo me repreender, isso vai ser um excelente remédio para mim, para minha alma. E que a minha cabeça não rejeitará, ou seja, eu vou aceitar a correção, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles, ou seja, eu vou continuar a orar apesar das maldades deles. Então ele está dizendo que o justo me corrija, porque isso vai ser um excelente óleo, vai ser um remédio para minha cabeça. Eu vou aceitar e vou continuar a orar, mesmo com todos fazendo a coisa errada. Esse versículo 5 nos traz um ensinamento. Como você age quando todo mundo na sua volta está fazendo a coisa errada? Você vai com as pessoas que fazem a coisa errada ou você mantém o seu compromisso com Deus? O salmista aqui, ele fala que o justo me fira, que ele me corrija, me repreenda, mas eu vou continuar a orar e eu vou prosseguir fazendo a coisa correta, mesmo com eles fazendo a maldade. Agora vem a quarta parte, que é o versículo 6 e o versículo 7. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Então ele está dizendo, quando os juízes que são corruptos, que estão fazendo as coisas erradas, quando eles forem arremessados da rocha, por eles fazerem as coisas erradas, eles vão ouvir as minhas palavras, pois são agradáveis. Eles vão ouvir que tudo o que eu falei era verdade. Versículo 7. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Esse texto do versículo 7 significa o quê? Que ele, o salmista, estava se sentindo como alguém que foi destruído. Quando você pega uma enxada para lavrar a terra, você fere a terra com a enxada. E você vai criando aqueles sulcos, aqueles buracos na terra. Isso vai ferindo e machucando a terra. Então ele está dizendo assim: da mesma forma, quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Ele está dizendo que ele estava vivendo um tempo em que todas as pessoas à volta dele estavam fazendo as coisas erradas. E os juízes estavam concordando com as coisas erradas. Mas ele não fala isso sem esperança. Ele fala no versículo 6: quando os seus juízes forem arremessados da rocha, eles ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Ele está dizendo: está tudo corrompido, mas vai ter uma hora que Deus vai arremessar esses juízes da rocha, vai tirá-los, vai desmascará-los. Quando isso acontecer, todo mundo, eles vão ouvir as minhas palavras, pois são agradáveis. Eles vão entender que eu sempre mantive as minhas palavras fazendo as coisas corretas, as coisas certas. Mas, versículo 7, por enquanto, nós estamos com os nossos ossos espalhados na boca da sepultura. Nós estamos como alguém que lavra e sulca a terra. É isso que o versículo 7 está dizendo. Por enquanto, como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Ele está dizendo, vai chegar o tempo que a justiça ocorrerá. Mas por enquanto, nós estamos como aqueles que receberam machadadas, enxadadas, estamos espalhados como ossos na boca de uma sepultura. Aí ele termina dizendo nos versículos 8, 9 e 10 o seguinte: mas
Ou seja, apesar desse quadro, os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Ele está dizendo, ele está no meio de um povo corrupto, de um povo corrompido, mas os olhos dele estão no Senhor. Então, na hora em que você estiver no meio de um lugar onde todos estão se corrompendo, esse Salmo de 141 ensina: os nossos olhos devem contemplar a Deus. Nós não devemos olhar para os que erram, os que pecam. Devemos olhar para Deus. Em ti confio. Eu preciso confiar em Deus. Não olhar para os erros. Às vezes, é o pastor, é o presidente da igreja que está fazendo coisas erradas. Mas não importa quem seja. O salmista aqui fala: eu confio no Senhor. E ele pede: não desampares a minha alma. Ou seja, não deixa eu tropeçar, eu desviar, eu cair. Versículo 9: guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Aqui no versículo 9 ele mostra que havia pessoas querendo o mal dele. Então ele fala: Deus, me guarda das armadilhas, dos laços que eles me armaram e dos laços corrediços dos que praticam o mal, a iniquidade. E no versículo 10 ele fala que caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Ou seja, que eles é que tropecem nas ciladas que eles prepararam para mim. O Salmo 141 é um salmo que pede para Deus que ouça a sua oração, versículo 1 e 2. Ele fala que pede para Deus colocar um guarda na sua língua e para que o coração dele permaneça puro, para que o coração dele continue sempre sendo reto. Ele fala que o justo, no versículo 5, pode feri-lo, que ele aceita ser corrigido, porque ele vai continuar fazendo a coisa certa. Ele fala que ainda há esperança, versículos 6 e 7. Vai ter uma hora que os juízes que defendem a coisa errada vão ser arremessados da rocha. Tem o dia que Deus determina de fazer a justiça, mas que naquele momento ele está se sentindo como ossos espalhados na boca da sepultura. Tem momentos que você vai olhar, essa cena é muito pesada, é muito forte. Imagine ossos espalhados na boca de uma sepultura, de um cemitério. Ele fala: a gente está assim, mas mesmo assim, com tanta corrupção, eu ainda contemplo o Senhor, que é a última parte, o 8, 9 e 10. Eu contemplo Deus, eu olho para cima, eu olho para Deus. Eu confio em Deus, não desampare a minha alma. Me guarda, o versículo 9, me guarda das armadilhas, das ciladas que essas pessoas preparam. E versículo 10, que eles caiam, os que praticam o mal, que eles caiam na própria rede, nas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente, mas que eu consiga escapar de fazer o mal. É uma oração em que nós precisamos fazer no meio de tanta corrupção que muitas vezes acontece, no meio dos que dizem que seguem a Deus nos tempos atuais. Uma oração muito necessária e muito atual para o nosso tempo. Mesmo você que já desistiu de seguir a Deus, mesmo você que frequenta a igreja e está decepcionado ou decepcionada, saiba, entenda que os homens podem tropeçar e cair, mas a nossa confiança não deve estar em nenhum homem. Não importa se é pastor, se é presidente, se é diretor, se é bispo, reverendo, não importa o título que a pessoa carrega. O que importa é que só Deus e Cristo, que veio na terra e morreu, deu a vida dele para perdoar os nossos pecados, o que importa é que ele não erra, ele não falha e ele continua de braços abertos para receber todos os que querem chegar até Deus. Não olhe para os homens, e mesmo quando você olhar em volta e todos estiverem corrompidos, Deus continua sendo puro e reto.
que você sempre ore a Deus, que você peça que Deus guarde o seu coração, que você aceite quando o justo corrige você, que você entenda que haverá um tempo de justiça de Deus quando os que fazem o mal serão arremessados da rocha. A rocha é Jesus. Haverá um momento em que a justiça virá, mas nós devemos sempre contemplar a Deus, pedir para que Ele nos guarde dos laços armados e que os que armam os laços caiam eles nos caminhos tortos deles. Agora, sempre olhe para Deus. Seja amigo de Deus. Esteja como filho, como filha de Deus. E para você estar como filho, como filha de Deus, você deve crer em Jesus, que Ele é o nosso Salvador e Ele tem poder de fazer isso pela morte dele na cruz, e deve fazer uma oração declarando, pedindo que Ele entre na sua vida. Nessa oração, você vai pedir para Ele estar com você, você vai pedir para ser filho de Deus, filha de Deus, e quando você pedir isso, você vai receber o Espírito Santo para te guiar, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. É um livro que fica no céu com o nome de todos os que receberam ele. Faça essa oração comigo para receber a Jesus agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados agora. Me recebe, Deus, como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não precisa adorar a Buda, nem a Virgem Maria, nem a São Pedro, nem a São João, nem a nenhuma imagem e nem a nenhum santo. Jesus está vivo e você deve orar exclusivamente a Ele, porque Ele tem poder de ouvir todas as suas orações e levar até Deus Pai. Foi Ele que deu a vida e derramou o sangue dele para recebermos o perdão dos pecados. Agora você recebeu o Espírito Santo e o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Quando você partir dessa vida, o seu nome está lá. Você tem um registro de nascimento no céu. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Agora ele mora em você. Como eu falo com ele, como ele fala comigo? Você deve orar todos os dias e dizer: Espírito Santo, me guia para o céu. Me guarda, me protege, me cuida, guarda a minha família, e o Espírito Santo estará ouvindo e levando a sua oração a Jesus, e Jesus a Deus, e você vai receber as bênçãos de Deus. E quando você estiver para fazer algo errado, o Espírito Santo vai colocar um aperto muito forte no seu coração, dizendo a você que você não deve fazer isso, que você não deve andar com certa ou aquela pessoa e que você deve seguir pelo caminho certo. Ele fala com pequenas frases no seu coração dizendo: siga por aqui, faça isso, ouça esse conselho, vá para a igreja, fuja desse lugar. Quando você orar, fique atento à voz do Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. E se você quiser assistir os outros salmos, é só você entrar aqui no canal na playlist 150 dias para crescer com os salmos. Nós já meditamos em 141 salmos agora. Você pode acessar os vídeos dos salmos anteriores e aprofundar o relacionamento com Deus mais e mais. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém. Com todas as bênçãos dele, sempre, sempre. Amém.